Jesus, o líder dos líderes. Um tema maravilhoso para nós, esse trimestre, aprender com homens e mulheres de Deus que marcaram a história e tem muito a nos ensinar. E hoje, para encerrar, nós vamos aprender com aquele que mais tem a nos ensinar. Texto bíblico básico, se você não tem a revista, está em Mateus, capítulo 9, versículo 35 ao 38. Se você tem a revista, é só você abrir na lição 13 e acompanhar a leitura. Como o texto é bem pequenininho, irmão, eu queria ler todos juntos, a uma só voz, uma leitura uníssona. Eu lembro do pastor Gilberto Malafaia, quando ele falava isso. Vamos ler numa leitura uníssona, todos juntos a uma só voz. Vamos lá, 1, 2, 3 e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Texto áureo, João capítulo 14, versículo 6. Todos a uma só voz também, 1, 2, 3. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Dá um glória a Deus aí, dá um aleluia, dá um aplauso para Jesus pela sua palavra. Eu me empolgo com a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus é linda, é eficaz, é poderosa, e ela é a base, precisa ser a base da nossa vida. Os objetivos dessa lição: entender que em toda a Bíblia não há modelo maior de liderança do que o de Jesus. Entender que Jesus foi um líder pleno em humanidade, empatia e compaixão. Entender que a liderança de Jesus foi exercida em demonstração de poder e autoridade. Na introdução da revista, eu tirei alguns trechos da revista, você vai encontrar. Nas lições anteriores foram abordadas as características de liderança de 12 expoentes bíblicos, os quais, cada um a seu modo, inspiram-nos sobremaneira. Nesta lição, destacaremos o estilo de liderança de Jesus, aquele que era, é e será o maior líder dentre todos os outros. Então, na lição de hoje, nós vamos refletir um pouco sobre a liderança de Jesus. É claro que é impossível falar de todos os aspectos da liderança de Jesus numa única aula. Talvez a gente tenha que ficar aí pelo menos um ano estudando todos os dias, algumas horas por dia, para poder fazer um mapeamento de todas as características e todas as maneiras em que Jesus exerceu a sua liderança. Sem dúvida nenhuma, Jesus é o maior líder da história. Não é à toa que ele está presente hoje no mundo inteiro. O mundo inteiro fala de Jesus. Ainda é necessário que Jesus seja pregado em diversos locais, ainda tem muita gente para conhecer Jesus, mas a figura de Jesus, ela está presente no mundo inteiro, porque verdadeiramente ele é o Filho de Deus, é o Deus encarnado que veio a este mundo para mudar a história da humanidade. O homem estava perdido, mas Jesus veio resgatá-lo e veio dar a ele uma nova chance de uma vida plena e uma eternidade com Deus. Então nós vamos refletir acerca de alguns tópicos que a revista nos traz. Primeiro, Jesus, um líder pleno em humildade, empatia e compaixão. O 1.1 diz: Jesus dava atenção ao clamor dos necessitados. O líder que não sabe ouvir não pode ter a presunção de querer ser ouvido. Esse é o primeiro aspecto. Quando fala de
humildade, empatia, compaixão, a primeira coisa que a gente precisa aprender com Jesus é que nós precisamos ouvir os outros. Hoje nós vivemos um tempo tão acelerado, né? Todo mundo quer as coisas imediatamente, isso é resultado da tecnologia, né? Antigamente a gente mandava uma carta, eu lembro quando eu namorava a minha esposa, irmão, e eu fui fazer um curso militar em Salvador, isso foi nos anos, meu Deus, isso foi nos anos de 1993, o tempo passa, meu irmão, e a poupança Bamerindos continua numa boa. Aqueles para os quais o tempo passou vão me entender. E ela me escrevia, enquanto eu estava lá na escola militar, uma carta por dia ela me escreveu. Não tinha como não casar, né, irmão? Uma carta por dia. E aí eu ficava naquela ansiedade para ver se chegava a carta naquele dia. Às vezes o correio dava ruim e chegavam 3, 4 cartas emboladas, de uma vez só. Mas não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada disso, era carta. E quando saía, aí, no domingo à noite eu saía da escola, ia para o culto, numa igreja próxima, e quando saía do culto eu ia para um orelhão, para ligar para o orelhão que ficava perto da igreja, para a gente poder se falar um pouquinho. Então era um outro tempo, as coisas eram mais lentas, né? Hoje é tudo rápido, hoje é tudo instantâneo. E o que acontece conosco é que muitas vezes a gente não quer parar para esperar, não quer parar para ouvir. De vez em quando ela me chama a atenção também, estou falando com você lá com o celular. É forte, irmão, tem que botar o celular de lado, porque você está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, acaba que você não faz nada direito. Então Jesus nos ensina aqui, é necessário parar para ouvir. A lição traz 3 exemplos, o cego Bartimeu, a mulher Ciro-fenícia, 4, né, Jairo, o príncipe da sinagoga, e o leproso que Jesus curou. Em todos os exemplos, e se a gente for para a Bíblia, vai encontrar outros exemplos em que Jesus parava para ouvir as pessoas. Então, a primeira lição para nós, da liderança de Jesus na nossa vida é, pare para ouvir. Seja pronto para ouvir. Sabe o que diz Tiago 1,19? Vamos ler junto? Coloca aí no telão para mim, por favor. Já está? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Dá um glória a Deus aí. A gente tem que ser pronto para ouvir. A gente quer falar demais, se irrita à toa. Já está provado, essa aceleração mental que a tecnologia provoca, deixa as pessoas irritadiças, deixa as pessoas sem paciência. Então você está na casa do Senhor para aprender, você está na casa do Senhor para receber. Eu profetizo sobre a sua vida paciência, capacidade de ouvir. Esse mundo acelerado não vai te afetar, você vai ser uma pessoa tranquila, vivendo aquilo que a Bíblia e que Jesus nos ensina. Amém? O segundo tópico fala que Jesus era movido pela compaixão. Jesus vivia com uma população pobre e carente, ele enxergava com profundidade a realidade social do seu povo e era movido de íntima compaixão pelas pessoas. A lição dá 2 exemplos, a viúva da cidade de Naim e a multiplicação dos pães e peixes. Esse, eu digo que será um ponto decorrente do primeiro, que a pessoa que não consegue ouvir, dificilmente compaixão ela vai ter. Mas a pessoa que está atenta à realidade à sua volta, ela percebe que existem pessoas que estão numa situação que está uma situação abaixo da dela, uma situação em que ela pode ajudar. Jesus nos ensina isso, a termos compaixão, a termos misericórdia com as pessoas. A nossa igreja é uma igreja muito ativa nesse sentido, e você já participou de diversas campanhas aqui, de ajuda em casos de necessidades extremas, como aquela que houve em São Paulo, lembram disso? As casas ficaram
soterradas, pessoas morreram. A nossa igreja colaborou com mantimento, com água, recuperou casas de pessoas. Isso é ter compaixão. A compaixão não pode ficar só num sentimento, ela precisa ser praticada. Hoje, aqui na nossa igreja da Taquara, como em algumas outras ADVECs, estamos com uma campanha de agasalhos, cobertores, porque chegou o inverno, tem vários moradores de rua, e a igreja pode e deve colaborar. E não só campanhas da igreja, cada um de nós. Deus tem colocado pessoas no nosso caminho que nós podemos ajudar essas pessoas. E nosso coração não pode ser um coração de pedra, um coração fechado. Temos que ter um coração abençoador, olhar para as pessoas que precisam e ajudá-las. É certo, irmão, que a maior de todas as ajudas que nós podemos dar a alguém é a espiritual. Quando você ajuda alguém espiritualmente, a vida dessa pessoa muda radicalmente. Quando você ajuda alguém, pastor, como é que ajuda alguém espiritualmente? Quando você fala de Jesus, quando você faz uma oração por alguém, quando você visita uma pessoa que está passando por alguma necessidade extrema na sua família. Eu não estou nem falando de questões materiais, estou falando de quaisquer situações. E você vai até essa pessoa e ora por ela e dá uma palavra para ela, pode ter certeza absoluta que essa atitude, ela é muito mais eficaz do que você dar dinheiro, do que você dar comida, do que você dar roupa, do que você dar qualquer outra coisa. Não existe, guarda isso no seu coração e deixa Deus te usar nessa área. Ajuda mais eficaz para abençoar uma vida do que uma ajuda espiritual. Então, que nós possamos compreender isso. Mas Jesus é claro, a Bíblia é clara. Jesus não só ajudou espiritualmente, Jesus também ajudou materialmente. Jesus multiplicou os pães. O povo estava com fome, tinha que dar a eles de comer. Então, nós também somos instrumentos nessa ação. Eu faço um parêntese, né? Hoje nós vivemos um mundo em que o Brasil, principalmente, está numa linha, uma trajetória assistencialista. O assistencialismo é muito perigoso, porque no lugar de libertar, ele cria dependentes. As pessoas se acostumam a ser sustentadas e não querem mais fazer por onde se libertar, alcançar a sua própria condição de provisão. Isso é um grande perigo. Porém, o socorro cabe a nós. Socorrer cabe a nós. Eu lembro quando eu estava pastoreando lá no Guerengue e havia uma fila imensa de pessoas para receber cesta básica. E quando eu assumi a igreja, eu tomei uma posição: corta todas as cestas básicas. E aí o pessoal ficou assustado comigo. Falei, para receber a cesta básica agora vai ter que vir falar comigo, porque eu quero saber se é realmente a condição dessa pessoa. De mais de 200 cestas básicas por mês que a igreja comprava para doar, sabe quantas ficaram? 20. Porque todas as outras eram desnecessárias. Pessoas que haviam se acostumado a receber e nem precisavam mais. Então nós temos que ter esse discernimento. O nosso coração precisa ser misericordioso, compassivo e pronto para ajudar, mas também temos que ter inteligência e discernimento da parte do Senhor. Amém? Recebe essa palavra? Vamos ler junto o próximo versículo? Coloca aí para mim, por favor. 1, 2, 3 e... Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O tópico 1.3 fala um pouco disso que eu acabei de falar. Olha só que interessante. Jesus sabia como lidar com os bons e os maus. Os seres humanos não são todos iguais. Há pessoas boas, generosas e solidárias, como o bom samaritano. Mas há também as de má índole, insensíveis, cruéis, sem afeto natural. Jesus sabia defender-se dos maus e não guardava rancor ou espírito de vingança em relação a quem quer que fosse. Coloca o versículo, por favor. Eu vou ler sozinho, porque ele é grande. Passa aí, por favor. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes,
blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. É forte, irmão. É forte. Escola dominical é o lugar de aprender. Você está na EBD é para a gente instruir, tá? Então, o que esse tópico fala para nós? Os nossos olhos precisam estar abertos. Nós não podemos ser ingênuos, inocentes nesse mundo vil que nós estamos. E, como pastores, precisamos alertar a igreja para isso, porque há muitos aproveitadores. Já tivemos situações aqui na igreja desse tipo de pessoa, que enganou, que tirou dinheiro de um monte de gente e estava só se aproveitando do bom coração dos irmãos. Então, essa corja toda aí, ó, está espalhada pelo mundo. E muitas vezes se aproximam de nós. E nós precisamos ter o discernimento espiritual de fazer o que Paulo ensinou para Timóteo e que está registrado na Bíblia para o aprendizado de todos nós. Afaste-se desses também. Então, não é deixar de ser misericordioso, não. É difícil falar sobre isso, porque a instrução é que nós sejamos compassivos e misericordiosos. Mas, diante da realidade que nós vivemos, eu não posso me isentar de alertar a igreja para os lobos devoradores que andam tentando arrancar de nós aquilo que Deus nos concedeu. A igreja está entendendo isso? Estão compreendendo essa palavra? Então, que o seu coração seja um coração abençoador, liberal, misericordioso, mas que, como nós aprendemos com Jesus, saibamos lidar com os bons e com os maus, e que os nossos olhos estejam bem abertos para compreender e discernir isso. O 1.4, se você está com a sua revista, irmão, você está direitinho aí, vê que eu estou acompanhando bonitinho a lição, né, irmão? Então, nesse ponto aí, eu acho que eu estou indo bem. Vamos lá. 1.4 diz assim, ó, Jesus, o maior de todos os líderes, era o quê? Objetivo. O mestre era focado, ele sabia o que queria e onde pretendia chegar. Jesus repreende Pedro quando ele disse que o mestre não passaria pelo sofrimento que tinha dito que precisava enfrentar. Jesus ignora o pedido dos discípulos para que Jesus fizesse descer fogo do céu para consumir aqueles que se recusaram a oferecer uma noite de repouso a eles. Diversas situações da vida vão tentar nos tirar do foco. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo, tanto como cristãos, como na nossa vida cotidiana, na nossa vida secular. E acontecem situações, pessoas que chegam até nós para tirar de nós esse foco. Isso aconteceu com Neemias, lembra? Neemias reconstruindo o muro, e Sambalate e Tobias perturbando o tempo inteiro. O que ele fala? Eu não posso descer, pois estou fazendo uma grande obra. Jesus nos ensina isso, a não perder o foco. Qual é o foco que Deus tem colocado para você? E aí eu quero falar de um posicionamento pessoal, de um objetivo de vida, aquilo que o Espírito Santo nos motiva, nos aponta. Isso que Deus está colocando diante de você como objetivo de vida, não permita que ninguém venha tirar o seu foco. Aprenda com Jesus hoje, seja objetivo. Não dê lugar às pessoas que estão falando e tentando tirar você daquilo que Deus já plantou no seu coração. Irmão, é certo que Deus fala no nosso coração. A Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então Deus nos coloca um alvo, Deus nos coloca um objetivo.
Deus coloca para nós algo a atingir, a alcançar, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja no seu negócio. Isso que Deus colocou no teu coração, que você reconheceu a voz dele, talvez você tenha feito até prova com Deus em razão disso. Não perca o objetivo, não perca o foco, não permita que as situações e as pessoas venham tirar você do alvo. A Bíblia é clara em relação a Jesus. Jesus veio ao mundo com uma missão. Jesus deixou a sua glória, deixou o seu poder, deixou a sua autoridade eterna, nasceu como um de nós, e ao nascer ele já tinha um propósito. Jesus veio para dar a sua vida. Ele diz, eu acho lindo esse versículo, que ninguém toma dele a vida, ele a entrega, porque ele tinha uma missão para cumprir. E todos aqueles que tentaram, até os mais próximos, como Pedro, Jesus não deu ouvidos. Jesus continuou com os seus olhos fixos no alvo e foi até o final e cumpriu a sua missão. Eu quero profetizar isso na sua vida. Nada vai tirar você do propósito de Deus, nada vai tirar você do alvo que Deus colocou no seu coração, e você sabe o que eu estou falando. Deus te deu uma direção, e você não sairá dela, e não permitirá que nada nem ninguém venha atrapalhar a caminhada que Deus colocou na sua vida. Oh, aleluia! É isso mesmo, irmão. Se é para Jesus, aplaude forte. Esse eu quero ler com todo mundo. Coloca aí. 1, 2, 3 e... Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todo mundo aqui vai chegar na eternidade. Todos aqui vão alcançar o prêmio que Jesus já reservou para nós. Ninguém vai ficar pelo caminho. E eu quero profetizar sobre a sua família. A sua família passará a eternidade ao teu lado com Deus na glória. Ninguém vai ficar na terra para atravessar a grande tribulação. Você e a sua família serão arrebatados, e esse grande dia está chegando, quando ouviremos o nosso nome sendo anunciado nas nuvens, e estaremos para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia! Esse é o ano da família, irmão. Esse é o ano da família, e Deus está salvando famílias aqui. Esse projeto aqui, ó, que nós acabamos de orar, é propósito de Deus. O maior propósito de Deus, o maior objetivo de Deus na vida de uma pessoa é a salvação. Deus quer que você seja próspero na terra? Claro que quer. Tem bênçãos para nós. Deus quer que você tenha uma família feliz? Claro que quer também. Mas que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A vida é muito curta, irmão. A vida passa muito rápido. A gente olha para trás. Quem já entrou no ENTA, já sabe, irmão. Quem entra no ENTA, só tem duas saídas. Ou ele sai para o aéreo, ou ele sai para o céu. Está entendendo, né, irmão? O céu aí é arrebatamento. No céu todo mundo vai chegar. Mas não tem jeito. Você olha para trás e fala: Senhor da glória, pastor Anderson, meu cabelo era preto e o senhor tinha cabelo. Olha só. Passa muito rápido. A gente olha para trás e fala assim: Senhor. A gente que convive há algum tempo, né? Eu e meu amigo pastor Josué, a gente olha assim: eita, chefe, o tempo está passando.
Mas glória a Deus que está passando, porque Deus está cumprindo as suas promessas na nossa vida. Deus tem abençoado a nossa história e nós temos a certeza que vamos morar no céu para sempre com Jesus. Esse é o maior alvo e você não pode perder esse alvo na sua vida, porque senão a sua vida foi em vão. Entenda isso. Não permita que nada venha atrapalhar a sua caminhada de fé. Tem obstáculos? Tem, irmão. Se levantam os Tobias e Sanbalate, se levantam. Tentam atrapalhar nossa jornada, mas no nome de Jesus, nós vamos prosseguir para o alvo e vamos receber o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, que é a eternidade com Ele. Segundo tópico, fala Jesus, um líder cheio de autoridade. E o 2.1 diz que Jesus exercia a autoridade com humildade. Há duas palavras no grego, isso está na revista, tá? Deixa eu ver se está na do professor. Está só na do professor, na do aluno, acho que não tem essa parte que eu vou ler aqui. Não, acho que tem também, está num quadradinho. Há duas palavras no grego designativas de poder. Dunamis ou dinamis e exousia. Dinamis é aplicado ao poder que obtemos de Deus para realizar a sua obra, Atos 1:8. E exousia é uma autoridade maior, aplicada em grande parte das vezes em relação a Deus. Jesus usou exousia. Eu coloquei um versículo aqui para você poder entender. O dunamis ou dinamis, né, é a força, o poder de Deus para que nós venhamos a realizar a sua obra. O Espírito Santo nos enche de autoridade, de vigor, de ousadia, e nada vem nos parar. Meu irmão, se parar, vai passar por cima. Já viu o pastor Silas Malafaia? Fica na frente dele para tu ver. Assiste os programas que ele grava aí, quando ele vai responder a questões da igreja, do evangelho, da palavra. Aquilo ali, meu irmão, é uma dinamite, né? É o dunamis, é o dínamos que está ali fazendo a sua força acontecer. E isso é para todos nós. O Espírito Santo de Deus nos capacita com essa autoridade. Não precisa ter medo não, irmão. Deus vai te usar com autoridade na terra para realizar a sua obra. Sabe, eu lembro, eu tive algumas experiências assim com Deus, e as experiências nos marcam, né? E eu lembro de uma vez, eu era bem jovem ainda, eu devia ter uns 19 anos, sei lá, e eu trabalhava muito com evangelismo, eu sempre fui muito ligado a evangelismo, aqui na igreja também fui líder de evangelismo, e um dia uma irmã aceitou Jesus, pastor Silas, uma pessoa aceitou Jesus, e ela falou assim, olha, eu preciso desmontar o meu centro, eu era aí das magias negras, e eu tenho que desmontar o meu centro, e eu queria que vocês fossem lá. Aí, irmão, deu um negócio. Jovem, irmão, jovem na igreja, deu um negócio. Eu falei, Jesus, como é que vai ser isso? Aí, não fui sozinho não, irmão. Jesus mandou de 2 em 2, não foi? Eu juntei logo uns 10. Vamos embora comigo lá, para a gente desmontar esse. Pegamos a igreja, tinha uma Kombi, vamos com a Kombi da igreja, chegamos lá, era um monte de coisa, de vaso, e um monte de coisa. Bom, a gente ia orando e quebrando, de repente, irmão, veio um poder sobre a gente, um negócio. A gente começou a profetizar no meio daquele lugar, e quebrar aquilo tudo, e foi uma autoridade de Deus, e Deus capacitou, e foi um poder de Deus manifesto naquele lugar ali, porque Deus, Ele ministra sobre nós a sua autoridade, o seu poder. A gente não precisa ter medo. Deus manda a gente resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, e ele está dentro de você. Esse poder, essa autoridade te capacita para enfrentar, para expulsar, para fazer a obra de Deus onde ele te chamou. Tenha medo não, irmão. Cara, essa semana mesmo, pastor, fui fazer uma visita, a gente visitou os lares, né? Não sei se ela está aí, a irmã. Aí ela
Falou assim: pastor, tem uma vizinha que ouviu o senhor vir aqui em casa, acho que eu orei muito alto, irmão. Aí a vizinha ouviu a oração. Perguntou se o senhor visita aqui, não é da igreja. Eu falei: visita. Aí ela marcou, demorou um pouquinho, fomos lá essa semana. Aí fui sozinho, né, irmão? Já estou mais um pouquinho mais assim, experiente, né? Aí não é bom se sentir muito assim, não. Cheguei lá na casa da senhora, entrei, cumprimentei, comecei a falar de Jesus um pouquinho. Falei: posso orar pela senhora? Pode. Na hora que eu botei a mão na cabeça, o que aconteceu? Manifestou. Na hora. Só falei para ele: sai agora na autoridade do nome de Jesus. E aquela mulher ficou liberta lá. Isso é o poder de Deus, irmão. Isso é o poder de Deus. Poder de Deus. E esse poder está sobre a igreja, está sobre nós. O exousia é um poder diferente. É um poder exercido com humildade. É o que diz esse tópico: Jesus exercia autoridade com humildade. Essa palavra grega, exousia, significa isso. E eu quero ler o texto que, para mim, representa a maior expressão desse poder derivado da exousia. Vamos juntos? 1, 2, 3. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Dá um glória a Deus aí, irmão. Essa autoridade maior, uma autoridade que se submete. Essa autoridade, ela é tremenda, porque, sem dúvida nenhuma, nós não somos nada, e sem Deus, nada podemos fazer. Como homens, somos pó, e se o Senhor não nos arrebatar primeiro, ao pó retornaremos. Portanto, cabe a nós, a partir do que Jesus nos ensina, o texto começa dizendo assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, reconhecer que nenhum poder está em nós, que nenhuma autoridade nós temos sozinhos, que o que nós somos é Deus quem faz, o que nós realizamos é Deus quem realiza. Olha o que o texto diz: ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Irmão, não tem posição maior no reino do que a posição de servo. A maior honra é servir. A maior honra é poder fazer parte da igreja e servir a Deus e servir aos irmãos. Que nós possamos entender isso. Isso é exercer a autoridade com humildade. O texto diz que ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Ah, obediente. Obediência não é fácil não, né, irmão? Ser obediente a acatar ordens não é fácil não. Quando as ordens não são o que você quer, quando você acha que aquilo ali é o caminho certo, mas a autoridade que está sobre você diz que não é. É fácil? Não. Mas aí você exerce exousia, autoridade com humildade. Você obedece. Amém? Correndo, que o tempo já foi. Está acabando também. Acabando nada, irmão. Ainda tem um monte aqui. 2.2. Jesus exercia autoridade com verdade. Jesus nunca ludibriou pessoa alguma. Ele jamais verbalizou uma frase da qual pudesse arrepender-se depois. De igual modo, em tempo algum, esteve preocupado em agradar a quem quer que fosse. Do mesmo modo como falou do céu para os que nele crescem, falou do inferno para os que preferiam permanecer no pecado. Fala aí, é forte. É forte, irmão. Porque hoje o povo só quer ouvir palavra boa.
Se você apertar um pouquinho, já grita. Meu pai falava que não podia apertar a porca demais, não espanava a rosca. Mas hoje não pode fazer, não pode nem um pouquinho pode apertar a porca, pastor. Senão a rosca espana logo no começo. Eu tenho que aprender aqui, ó, nós somos o povo da verdade, irmão. Tem céu, mas tem inferno também. Tem bênção, mas tem maldição também. Tem vitória, mas tem derrota também. Depende da posição que você se coloca. Quem escolhe o teu destino é você. A Bíblia é clara: eis que ponho diante de vós dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Escolhei, pois, o caminho da bênção. Agora, se a pessoa quiser o caminho da maldição, é com ela mesma. Mas eu preciso falar uma coisa para você: a verdade tem uma autoridade sobre a nossa vida inigualável. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Quando nós pregamos a verdade faz efeito. E quando quem ouve aceita a verdade também faz efeito. Passa o texto para a gente ler. 1, 2, 3 e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O segundo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Consegue perceber as duas ações da verdade? Na primeira, conhece a verdade faz o quê? Liberta. A verdade liberta do pecado, a verdade liberta dos vícios, a verdade liberta dos enganos, a verdade liberta do poder, das cadeias e das algemas que Satanás coloca numa pessoa. A verdade liberta. Aceita a verdade hoje e serás liberto. E a verdade santifica. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não se esqueça que a palavra é Cristo. Quando você lê a palavra, você está lendo Cristo. Cristo é a manifestação na palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando o crente, que crente também luta, irmão. Crente também luta. Eu acho que crente aceitou Jesus, virou super-homem. Pastor Silas fala muito disso aqui. A batalha continua, irmão. A batalha continua, é por isso que o pastor coloca versículo para a gente falar, texto para a gente ler, e a gente fica insistindo, meu irmão, estuda a palavra, lê a Bíblia, porque quando você lê a Bíblia, quando você lê a palavra, quando você estuda a palavra, ela te santifica. Ela arranca de nós aquilo que não agrada a Deus. Ela limpa o nosso coração, limpa a nossa mente. Quando o inimigo vem nos tentar, vem sobre nós, qual é o caminho, pastor? Corre para a palavra. Como purificará o jovem o seu caminho? É pela palavra. A palavra tem o poder de libertar e o poder de santificar, e a palavra é a verdade. E a verdade é Cristo. Último tópico, correndo, meu pastor, aqui é rápido. Estou acabando já. Até porque hoje, o que tem hoje à noite, igreja? Batismo é lindo, né, irmão? Falta não. 3.1 diz que Jesus preparou 12 homens. Jesus não trabalhou sozinho, essa é a questão, né? O 3 diz: Jesus, um líder multiplicador. Jesus trabalhou com pessoas. E vou te falar, né, irmão? Pessoa não é mole, não é? Trabalhar com gente é fácil? Meu Deus do céu. É por isso que estão inventando a tal da IA. A IA, já viu falar IA? Já sabe o que é IA, não, irmão? A IA, lá em casa, a IA é o nome da menina que nos ajuda. Ela trabalha lá em casa há 13 anos. Deus me deu uma grande... Irmão, Deus é tão bom. Ela trabalha lá em casa há mais de 13 anos, porque ela viu a Júlia na barriga e a Júlia fez 12 esse ano. Então eu boto 13, mas talvez tenha mais um pouquinho para lá. E a gente sempre falou de Jesus para ela. Contei, pastor Silas Filho. Sempre falamos de Jesus, ela via a nossa vida. Mas nada. E eu entregando para o Senhor, porque
Não é por força nem por violência, né? Não bate na cabeça de ninguém para aceitar Jesus. E ela está vendo a gente. E Deus tem o seu tempo. E aí Deus trabalhou na casa dela lá, houve um rebuliço, houve umas questões. Um dia eu cheguei em casa de manhã, fui para a natação, voltei. Quando cheguei, e eu sempre pergunto todo dia: ei, como é que está em casa? Seu Zé, e os meninos, está tudo bem? Os meninos pequenininhos, tudo grande hoje. E aí ela começou a chorar. Chorou. Falei: o que foi? Eu estou falando isso por causa do Iá, né? Deixa eu explicar o Iá logo, não vou esquecer. Porque quando a Júlia nasceu, o nome dela é Antônia, e a Júlia só falava o Iá, Antônia. Então, em casa, ela é chamada de Iá. Aí ela contou que estava passando um problema com o filho e tudo. Orei por ela, orei por ele. Falei para ela: vai lá no culto da Vitória. Vai lá. Deus vai trabalhar na sua vida, no seu filho. E ela veio. Primeiro culto que veio. A família toda. E só para você se alegrar um pouco mais, hoje, o menino, filho, vai descer as águas. É forte, irmão. É forte demais isso. Mas isso foi só o parênteses da IA, né? Que eu estava falando aqui, que a questão são as pessoas, né? Por isso estão inventando a IA, a inteligência artificial. Mas o texto está aí na lição, eu separei, olha só. Jesus escolheu homens de perfil controverso para que o seguissem em seu ministério terreno. 4 pescadores, 2 homens chamados filhos do trovão, devido ao temperamento intempestivo deles. Um pessimista, que era Tomé. Um com o apelido de menor, esse era Tiago, filho de Alfeu, propenso a um complexo de inferioridade. Um de espírito revolucionário, chamado Simão Zelote. Um que desconfiou de Jesus por morar no pobre vilarejo de Nazaré, foi Natanael. Um que trabalhava como cobrador de impostos, a pior profissão da época. E o mais preparado de todos intelectualmente, ao qual Jesus confiou a tesouraria, Judas, que o traiu. Jesus, que tropa é essa? Que tropa é essa, irmão? Que tropa é essa que Jesus escolheu? Sabe, agora o que acontece? O que acontece é que as pessoas são as pessoas, irmão. Tem alguém perfeito? Tem. Pastor Silas Filho fala sempre aqui, acho mó barato. Tem o pidão, tem o meio chato, tem um monte de... E o pior que, de vez em quando, a gente também é, né? Dependendo da situação, a gente que se enquadra naquela condição ali. Então entenda que Deus, que Jesus, chamou pessoas comuns, chamou eu e você para realizarmos a obra. Assim como Ele escolheu 12 discípulos, cada um com as suas dificuldades, Ele nos escolheu, cada um de nós, com as nossas dificuldades. E nós precisamos seguir aquilo que Ele falou. O 3.2 fala: Jesus tinha um propósito universal. Em sua oração sacerdotal, Jesus deixou bem claro que o seu propósito abrangia o mundo inteiro. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus já orou por você enquanto Ele esteve aqui na terra. 2000 anos depois, os discípulos de Jesus continuam a reproduzir a mesma mensagem com o mesmo poder, oferecendo a mesma esperança salvífica. Quem são esses? Quem são esses, irmão? Quem são esses? Você faz parte desse grupo aí? Você faz parte dos discípulos de Jesus que hoje na terra representam o seu reino, embaixadores do céu, a proclamar a salvação eterna, a obra vicária do nosso Cristo, que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados e pelo seu sacrifício nós herdamos a salvação eterna com Deus, aleluia! Somos nós. O Senhor nos convocou para essa obra. Vamos ler juntos. 1, 2, 3 e... Portanto, vão
e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Oh, irmão, aplaude ao Senhor nessa manhã. Promessa dele de estar conosco, mas olha a ordem: ide, fazei discípulos, vão, façam discípulos, batizando-os. O que nós vamos fazer hoje à noite? Batizar, irmão. É bíblico, é ordem do Senhor. Nós hoje somos o exército de Deus na terra. Somos soldados desse exército. O nosso general é Cristo, e Ele é poderoso para salvar, para abençoar, para mudar histórias, para mudar o coração do homem, fazer dele uma nova criatura. Cabe a nós apenas anunciar o reino e deixar que Ele concretize a sua obra. Para encerrar, está na revista, acredite no seu potencial, submeta-se à vontade de Deus, tenha um objetivo na vida, ponha foco nele e deixe o resto por conta do Senhor.